Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Alexandre Cardoso, CEO da Tubilin. Estamos aqui em mais uma live, nosso compromisso de toda semana, de trazer conhecimento para você que é analista de melhoria contínua, trabalha na logística, ou mesmo analista da produção, né? Para que você possa aprender um pouco mais como se desenvolver na carreira de analista de melhoria contínua. Vamos só aguardar mais uns minutinhos para o pessoal começar a entrar. Nós estamos ao vivo no YouTube, no Instagram e no LinkedIn. Então, para quem não me conhece, eu sou fundador da Tubilin, é uma empresa de consultoria. Tenho 28 anos de jornada Lean, a Tubilin tem 10 anos e nós trabalhamos com treinamento e consultoria em Lean, em Six Sigma, tudo que você precisa para melhorar os seus processos, pode contar com a Tubilin. Sou autor de 3 livros, né? O livro Uma Vida Sem Desperdício em Casa, do dia a dia, Uma Vida Sem Desperdício no Escritório, que é o Lean Office, e também Logística Lean em Centro de Distribuição, que é o tema dessas lives que nós estamos fazendo aqui toda semana, né? Nós temos um compromisso de trazer para vocês todo o conhecimento voltado à logística, principalmente, né? Ou para você que é da área de produção, aprender sobre a logística, para que você possa crescer profissionalmente. Essa é uma série que começou há 3 semanas atrás, onde nós falamos um pouco sobre a carreira do analista de melhoria contínua, como ele pode crescer ao longo do tempo, quais são as categorias que existem, as possibilidades, né, carreira em Y. Falamos também da possibilidade de remuneração, né, melhorar a cada degrau que vai subindo. E agora a gente está falando um pouquinho das características, né, que esse analista de melhoria contínua tem que ter para ter sucesso. Então, no último encontro, nós falamos sobre os comportamentos, né, do líder e do analista de melhoria contínua, coordenador também, né? E essa iniciativa, ela começou também, aproveitamos, semana passada entrevistamos o Alex, que trabalha na Best Way Seeds, né? E agora, hoje, nós vamos falar especificamente de habilidades. Então, eu trouxe aqui alguns slides. Nós vamos falar das habilidades essenciais do analista de melhoria contínua. Então, nessa live, eu vou explorar um pouquinho quais são as habilidades que você tem que ter para que você possa crescer na carreira como analista de melhoria contínua, claro, né, crescendo aí para coordenador e depois, quem sabe, gerente de melhoria contínua e até diretor corporativo, né, que também é uma possibilidade em grandes empresas. Muito bem. E falando em habilidades, eu queria destacar que nós vamos tratar de 2 habilidades, né? Uma habilidade mais técnica e uma habilidade mais cognitiva, que são habilidades também que podem ser adquiridas. Nenhuma delas, tanto as técnicas como as cognitivas, você não precisa nascer com elas. São coisas que você aprende no dia a dia e vai aplicando e com isso ganhando essa habilidade cada vez mais profunda, né? Porque é ela que vai fazer o diferencial na sua carreira para você poder crescer e ter mais resultado, né? Tanto pessoalmente como profissionalmente, como também pessoalmente, né? Ter mais resultado financeiro, poder usufruir aí de benefícios e você está crescendo na carreira, tendo uma condição financeira melhor. E para começar, então, vamos falar das habilidades técnicas. Quais são as habilidades técnicas? Bom, o pressuposto é que você entende de Lean, já conhece, né, melhoria contínua, ou já teve contato, ou já fez algum curso, né? Mas é interessante que você realmente, pelo menos essas 5 aqui que eu vou passar, elas são essenciais. Se você não tiver essas habilidades, dificilmente você consegue crescer na sua organização, no seu trabalho, onde você
atende, né, esses clientes internos da empresa que você trabalha. O primeiro deles é a questão do mapeamento e análise de processo. É uma habilidade técnica que todos têm que ter. Tem que saber fazer o VSM, né? Para quem não sabe, VSM é Value Stream Mapping, que é uma ferramenta essencial, eu diria a base, né, de todo o processo de aprendizado, né? Porque é nela que você vê, enxerga os desperdícios e enxerga os processos. E o VSM, ele serve tanto para a produção quanto para a logística e também para o office. Só que eles têm versões diferentes, né, que você tem que aprender a lidar, porque são processos diferentes e necessitam ajustes diferentes, né, ou seja, adaptações. Inclusive, eu publiquei um Reel essa semana falando disso, como é importante adaptar isso, por exemplo, na logística. Tem o SIPOC, que é do Seis Sigma, e também fluxogramas e o BPM, que também são ferramentas importantes que você tem que conhecer para que você possa ser uma pessoa diferenciada. E ela, claro, todas elas trazem para você um olhar crítico. Boa noite, Geisla. Um olhar crítico, né, para que você consiga realmente enxergar todo o processo, né, que existe na empresa. Então, esses processos têm que ser mapeados para você ter resultado e enxergar onde estão os desperdícios. Deve conhecer, como eu falei, a metodologia Lean e o Seis Sigma também, que são conceitos importantes que fazem com que você tenha o diferencial. Você saber somente uma metodologia e não conhecer a outra vai te limitar no seu crescimento. Porque muitas vezes as empresas juntam as duas metodologias em uma. Então, é importante que você entenda cada uma delas e saiba onde aplicar cada uma delas. Dentro do Lean, claro, um destaque especial ao Kaizen, ao 5S, o PDCA, que são ferramentas estruturantes super importantes para você desenvolver a metodologia Lean, né? Eu nem gosto muito de chamar metodologia, eu gosto mais de chamar de filosofia Lean, né? E, além dela, existe também o PDCA, como eu falei, o DMAIC, que é ligado ao Seis Sigma, que fala um pouco sobre como definir um problema, medir, analisar e melhorar esse problema, né, ou resolver esse problema. Entre outras ferramentas, né? Existe também o trabalho padronizado, existe fluxo contínuo, existe gráfico de balanceamento de operadores. Então, é uma linguagem que você, como analista de melhoria contínua, tem que dominar. E isso você consegue através de cursos, mas, acima de tudo, através de prática. Praticar é fundamental para que você possa aprender efetivamente o conceito ou uma ferramenta. Não se prenda somente a curso, é importante você praticar. Aproveita a oportunidade, se você está numa empresa, já tenta aplicar esses conceitos, mesmo que sejam em áreas menores, não necessariamente em toda empresa, mas é importante você ter essa prática. E é isso que fez com que eu crescesse na minha carreira. Eu lembro até hoje que um dos primeiros trabalhos que nós fizemos foi um Kaizen, onde eu tive a oportunidade de fazer um trabalho acompanhando um indiano que estava fazendo um projeto com a gente, e eu conduzi com ele esse Kaizen, foi o primeiro Kaizen da minha vida, né? E ele falava inglês, eu tinha que ajudar traduzindo, inclusive, e aí nós aplicamos a metodologia Kaizen, conseguimos ganhos de mais de 40% de produtividade e também ganhos, né, em termos de qualidade e atendimento. Então, é importante que essa ferramenta foi uma das primeiras que eu aprendi, e além do 5S também é uma ferramenta super importante. Fundamental também você entender como habilidade técnica gestão de indicadores, que são os famosos KPIs, né? Olha só, tem mais gente chegando aí. O Sérgio, boa noite, tudo bem? Aí também está Aparecida, sejam bem-vindos. E a gente está, então, falando dessas técnicas, né, onde gestão de indicador é fundamental, porque é através dele, inclusive, que você mostra o resultado do seu trabalho. Se você não mede, né, um determinado processo ou uma determinada situação, você não consegue provar se houve melhora. Então, é importante que você aprenda qual o KPI que você vai acompanhar, né? Se você não tem o KPI, como eu já peguei algumas situações que não tinham, já tive
lugares que não tinham, você começa a medir antes mesmo de fazer a melhoria, porque senão você não vai ter provas de que o seu processo realmente melhorou. Então, medir é fundamental, e saber lidar com essa gestão de indicadores, também interpretar os indicadores e os dados de performance é fundamental para que você possa crescer nesse processo de melhoria, de analista, né, de melhoria contínua, para você poder crescer como profissional. Porque uma vez que você vai decidir, né, lembra que eu falei na penúltima live, falei que você tem dois caminhos, né? Um caminho que é o caminho de melhoria contínua, então para isso é importante. E se você decidir abrir, né, e fazer um caminho pela gestão, conduzir, saber interpretar os indicadores é um ponto diferencial, que se um gestor tiver que te escolher em relação a outra pessoa, sabendo que você já tem esse conhecimento, com certeza ele vai te selecionar para que você possa, né, ser promovido. Outro ponto importante, também uma habilidade técnica, é fazer a facilitação de grupos, né? Grupos de Kaizen, as reuniões, workshops e eventos com eficiência. Essa é uma carência que eu vejo muito grande hoje nos coordenadores de melhoria contínua, que eles têm dificuldade em coordenar reuniões, e muitas vezes coordenar eventos de Kaizen também. Então é importante você se preparar para isso, ou seja, ter condições, né, emocionais e técnicas, que tudo isso existe técnica, né? Uma boa reunião, existe uma técnica para que você consiga efetivamente realizar uma boa reunião. Assim como workshop, evento, um evento Kaizen, né, para vocês terem ideia, nós quando conduzimos um evento Kaizen, nós preparamos o evento Kaizen com semanas de antecedência, para que a gente tenha os dados, tenha todas as informações, inclusive a Aparecida daqui, né, Aparecida, nós já fizemos Kaizen lá na J. Serrano, e realmente é onde a gente tem toda uma preparação antes do evento, e isso quem faz é o analista de melhoria contínua, ele tem que estar com tudo preparado para que no dia do evento não falte informação, nós tenhamos todo o suporte necessário. Então, saber fazer a facilitação não é só conduzir o dia, né, no dia do evento, é preparar todo o evento para que ele possa realmente ter um sucesso. Outro ponto-chave que hoje está em destaque é você conhecer também as ferramentas digitais. Então, cada vez mais, conhecer do Excel avançado, Power BI, Minitab, que é uma ferramenta do Six Sigma, e mesmo as ferramentas de BPM são ferramentas que podem te ajudar, né, do ponto de vista de tecnologia, a ter um resultado melhor e um desempenho melhor. E hoje a inteligência artificial também, eu recomendo, se você ainda não fez nenhum curso, né, a respeito, faça esse curso, que é um diferencial. Cada vez mais a gente tem usado a inteligência artificial para nos auxiliar em alguns pontos, né, ela pode realmente ser um grande diferencial. E algumas automações também. Nós da Tubilin hoje trabalhamos como se fôssemos um hub de tecnologia. Então, nós temos parceiros que nos auxiliam com todas essas ferramentas. Temos parceiros que fazem automação, temos parceiros que fazem a parte de inteligência artificial, temos também parceiros que fazem, por exemplo, o 5S de maneira digital. Então, tudo isso hoje são recursos que estão disponíveis que você deve, né, procurar saber para efetivamente ter esse processo na sua mão, para você aprender. Eu queria aproveitar agora, gente, inclusive, já que a gente falou aqui, né, do mapeamento, da importância, deixar aqui nos comentários para vocês, já abriram as inscrições para o nosso evento, que vai ser Logística Lean na Prática, que vai acontecer dia 26 de junho. Para quem não se inscreveu ainda, o site é o www.logisticaleancd.com.br. Então, você pode entrar lá e se inscrever, que já está disponível a inscrição, e lá dentro você pode se inscrever no nosso grupo de WhatsApp, onde você vai receber comunicados desse evento que vai acontecer dia 26 de junho, às 20 horas. Um pouco diferente da live, né? A gente vai fazer um pouquinho mais tarde. Então, pessoal, essas são as habilidades técnicas. Porém, nós temos também as habilidades cognitivas, aquelas conhecidas como soft skill.
que são habilidades que também podem ser adquiridas, apesar dela exigir, você pode ter às vezes uma habilidade apta já, né? Já é uma pessoa com pensamento crítico, mas se você não é, você pode desenvolver também. Existem técnicas, né, e treinamentos voltados para isso. Então, o primeiro ponto dessa habilidade cognitiva é você ter o pensamento crítico e analítico, né? Ter capacidade de interpretar dados, ter capacidade de olhar uma situação, enxergar um desperdício, né, que é um dos pontos fundamentais do Lean. Tomar decisão baseada em fatos e evidências. Quando a gente fala evidências, é ir no Gemba, né? A gente chama de Gemba o local onde as coisas acontecem. Então, muitas vezes você olha um relatório, mas não consegue enxergar o que está acontecendo. Então, é importante você ir até o local para coletar dados, para efetivamente acompanhar o processo, entrevistar pessoas. Então, a partir daí, ter o pensamento crítico. O que é um pensamento crítico? É questionar as coisas. Não se contentar com uma situação, né? Por exemplo, eu estava numa empresa e a doca de recebimento cheia. E o pessoal, eu falei, e aí, gente? Ah, não, tá normal. Eu falei, nossa, gente, não tá normal. A doca não é ponto de estoque. Então, o material, quando chega, tem que sair. Então, é importante que você tenha e desenvolva esse olhar crítico, né? O nosso livro Logística Lean CD é uma boa referência para você começar a enxergar na logística, né, como esses desperdícios aparecem. E dentro disso, é importante que você tenha visão sistêmica. O que é uma visão sistêmica, né? É importante você entender que uma empresa ela não funciona só com um processo de produção, né? Não é só o processo de produção. Existe uma conexão entre processos produtivos, processos logísticos e processos administrativos de suporte, que a gente chama. Então, eu tenho lá o processo principal, que é aquele que agrega valor ao cliente, que está levando o produto para o cliente, mas eu tenho também os processos de apoio, RH, eu tenho, né, contratação de pessoas, eu tenho a parte financeira, que é cobrança de boletos, eu tenho também a parte de qualidade, garantia da qualidade, atendimento ao cliente. Todos esses processos compõem uma empresa, né, propriamente dita. E também o que nós chamamos de logística, tanto de recebimento como de expedição e interna. A logística é muito abrangente. Por isso que nós decidimos, agora, dia 26 de junho, fazer esse webinário para trazer para você essa visão sistêmica, para você entender que a logística é uma área que precisa da sua ajuda como analista de melhoria contínua. Se você não se desenvolve, você pode perder oportunidades. Nós temos, inclusive, uma pessoa que até já fez um curso conosco e ela saiu, ele era analista de melhoria contínua, agora ele é supervisor da expedição, né, do recebimento da empresa. Então, ele foi promovido. Essa visão de sistêmica é fundamental para que a gente possa efetivamente entender, né, como essas partes se conectam, como é que você, como analista, pode ajudar a corporação em todos os sentidos, não somente a fábrica, né? É muito comum a gente ver que as pessoas realmente elas fiquem, vamos dizer assim, de certa forma, presas à produção, né? Então, isso é fundamental. Olha só, a Aparecida aqui falando, né? E o Jário está fazendo um ótimo trabalho, né? Com embasamento, olha aí, no Kaizen da logística. Obrigado, Aparecida. Estamos juntos aí. Então, essa visão sistêmica é fundamental, porque você tem que entender qualquer ação que você faça numa área, ela afeta a outra, né? Muitas vezes você melhora a produção, está indo super bem, trava na saída, porque a logística não está com a capacidade equilibrada de acordo com a produção. Então, essa avaliação, você tem que ter visão para enxergar isso, né? Então, visão sistêmica é fundamental. Comunicação clara e influente. Importante que você saiba se comunicar. Eu costumo dizer que se a pessoa não se comunica, né? Tem um comunicador nosso que falava isso, né? Quem não se comunica, quem não se comunica se estrumbica. Não sei se o pessoal mais jovem vai lembrar, mas eu lembro o Chacrinha falando isso, né? Então, a ideia é que você aprenda a se comunicar de maneira clara, objetiva, saber explicar ideias complexas, né, de forma acessível, porque muitas vezes você vai falar com o operador, você tem que ter uma linguagem que ele entenda, às vezes você vai falar com o gerente, tem que ter a linguagem que esse gerente entenda, e também, às vezes, vai falar com o diretor ou com a presidência, tem que ter uma linguagem adequada, né, uma comunicação clara para você não travar, né, na frente
desse presidente ou desse CEO, né? Eu passei por isso um tempo, quando eu estava começando a minha carreira. Toda vez que a gente tinha que fazer uma apresentação para a diretoria, sempre era vamos dizer assim, um sofrimento, né? Até você se acostumar a entender, né, como ser claro na comunicação. Ter habilidade, né, para apresentar projetos e resultados diferentes aos diferentes níveis hierárquicos, que é exatamente o que eu falei. Muitas vezes você vai falar com um operador, você tem que ter uma linguagem que ele entenda bem, e se você vai falar com um presidente, muitas vezes ele tem muito menos tempo do que um operador para te ouvir. Então você tem que realmente ser muito sucinto e direto naquilo que você está falando para a diretoria. Outro dia eu fui apresentar um projeto, uma proposta nossa, e o presidente falou assim, eu tenho 20 minutos. Eu falei, eu preciso de 10. Em 10 minutos eu apresentei o projeto para ele, e ele aprovou e a gente, né, conseguiu evoluir com essa empresa. Então, você tem que ter habilidade, entender o que o outro espera, poder se preparar de maneira a atingir esse resultado, que é ter clareza, né, na comunicação. Se você tem dificuldade, eu recomendo que você leia bastante. Ler é uma atividade que facilita a comunicação. Você acaba se aprimorando na comunicação quando você faz leituras, né? Leituras de livros técnicos, ou mesmo livros que não são tão técnicos assim, né? Então, é importante. Além dessas habilidades aqui, tem também a questão da liderança, engajamento de times. E aí, liderança que eu estou falando, não é aquela liderança onde você é o chefe. Na verdade, o analista de melhoria contínua, né? O mesmo consultor, eu sei que tem gente aqui, consultor aqui assistindo a gente não sabe, muitas vezes, como influenciar. Então, nós temos que saber influenciar aquelas pessoas que não são nossos liderados. E esse é o grande desafio. Um analista de melhoria contínua tem que conseguir influenciar as pessoas, mesmo que elas não respondam a ele. Senão, corre o risco de acontecer o que já aconteceu uma vez comigo, né? Quando eu era coordenador, eu ia lá para o operador, falava uma coisa para ele que tinha que fazer uma atividade de uma forma, aí eu ia embora, aí vinha o chefe dele e falava assim, esquece tudo que o Alexandre falou, faz como eu estou mandando porque eu sou o chefe. Então, para evitar que isso aconteça, você tem que realmente ter um poder de influência, né? Não só nas pessoas que vão fazer a atividade, mas no chefe dessas pessoas, para que ele esteja ao seu lado e ele consiga efetivamente te ajudar a influenciar o grupo a fazer aquilo que precisa ser feito. Muitas vezes tem essa dificuldade mesmo. E então a liderança realmente ela é necessária nesse processo. Se você não se acha tímido, Alexandre, eu sou tímido demais, eu não tenho toda essa desenvoltura, tudo isso se desenvolve, tá, gente? É uma coisa que você pode buscar cursos que exploram a liderança, como você ser um líder sem poder, né? Existe até um livro que chama Líder Sem Poder, depois eu posso até passar para vocês aqui, que é exatamente você saber influenciar as pessoas, né, levando elas a atingir o objetivo, que é o objetivo comum, e que você está estimulando elas a atingir esse objetivo. O quinto, que coincide, que a gente apresentou numa das lives, nós falamos sobre aprendizado contínuo, e aqui a gente está dando mais uma reforçada, é que você realmente deve aprender novas metodologias. Por isso que a gente está trazendo para você agora essa live que vai acontecer dia 26 do 6, que vai falar um pouco sobre logística Lean na prática, como você aplicar o Lean na logística, principalmente você que está muito na produção e está com dificuldade de aplicar na logística, ou nunca aplicou essa metodologia Lean na logística, vai ser a chance de você aprender a fazer isso e, com isso, se tornar uma pessoa diferenciada na equipe e conseguir, eventualmente, uma promoção ou um aumento, né? Isso é super interessante. Então, as metodologias novas, você tem que aprender as tecnologias. O mundo não para, né? Eu mesmo estou estudando agora várias tecnologias para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. Ter flexibilidade também, esse é um ponto-chave que nós vamos trazer também nessa abordagem dia 26, que é ter flexibilidade de trabalhar em diversos contextos. Sua chefia chegar e falar, olha, estamos com um problema agora lá na área de logística, e você vai falar assim, eu não sei, chefe, mexer na logística, né? Aí ele vai dizer, puxa vida, tem que procurar outra pessoa para me ajudar. Então não é legal, né? É importante você ter essa preparação, não só da logística, como do Office, Lean Office, é importante você aprender. Importante você aprender também
Lean aplicado ao PCP, o que é isso, né? Como é Lean aplicado a fornecedores, como é o Lean na cadeia de suprimentos. Então, tudo isso são conhecimentos que estão disponíveis hoje que você tem que procurar entender para poder aplicar em vários cenários dentro e ambientes dentro da empresa. E, por último, aqui, não menos importante, gestão do tempo e organização pessoal. Então, essa é uma habilidade que você tem que ter, porque se você é uma pessoa que não tem tempo, né, não se organiza, as pessoas estão de olho em você. Você, como analista de melhoria contínua, que é um líder que está ali se desenvolvendo e aplicando os conceitos, você tem que ter uma metodologia para você conseguir priorizar as coisas de maneira adequada, entregar os seus trabalhos no tempo certo, ter sua organização pessoal, tanto do ponto de vista de atividade, mas também de arquivos, para que você possa localizar os arquivos muito rapidamente. E isso é fundamental. Nós temos live, eu acho que tem uma live que eu já falei sobre isso. Você pode buscar, se você está com muita dificuldade, busca algum livro que fala disso. Existem várias lives falando sobre gestão do tempo. Importante você ter uma agenda padrão. Se você não tem ainda, desenvolva uma agenda padrão, que você possa ter uma rotina mínima, né, definida. É importante ter uma agenda. Isso vale tanto profissionalmente como pessoalmente, né? Que dia que você vai cuidar da saúde, que dia que você vai fazer o trabalho. Dentro do trabalho você tem horários para desenvolvimento, você tem horários para poder treinar outras pessoas. Eu dei treinamentos, nós temos, a Tube Lean tem um treinamento de liderança Lean, onde nós fazemos essa abordagem de avaliar qual é o trabalho padrão da gestão. E a gente acaba descobrindo que não existe. As pessoas não têm um trabalho padrão. Consequentemente, a vida é um caos. Teve uma história que eu gosto de contar. Uma das pessoas que eu estava orientando, ela me disse que levava para as férias dela o laptop para poder responder as mensagens. Eu falei, nossa, mas você está de férias? Como é que você... Isso é até ilegal. Ela disse, mas não consigo. Eu sempre levo. Meu marido fica chateado porque ele vai para os passeios, eu fico sozinha no hotel. Falei, pois bem, vamos mudar essa realidade. Nós aplicamos com ela o trabalho padronizado da liderança, demos um treinamento sobre gestão do tempo, sobre foco e também sobre delegação, que é importante. E ela, depois de um tempo, me mandou uma mensagem. Oi, Alexandre, tudo bem? Olha só, saí de férias, não precisei levar meu laptop e estou me divertindo aqui com meu maridão. Falei, poxa, que legal, né? Então, nós que somos mentores, né, coach, porque o analista é um coach, é uma pessoa que está apoiando, né, uma transformação. Temos que ter a nossa organização. Então, se você não tem, então, primeiro, né, mude você para depois mudar os outros. Você não pode exigir a organização dos outros se você não é organizado. Então, é importante que você se organize, né, tenha seus horários na agenda, horário para fazer atividade prioritária, horário para você fazer estudo. Quem é analista de melhoria contínua tem que estudar, né, não só em casa, mas no trabalho também. E também, com isso, ganhar capacidade para gerenciar mais de um projeto. Se você não se prepara dentro dessa linha de ter um controle de tempo, de saber se organizar, você acaba se perdendo e muitas vezes atrasando a entrega de projetos, né, que você conduz. Então, importante que você se desenvolva também. Veja que são questões de soft skills super importantes para você efetivamente se desenvolver, né? Se você seguir esses passos, você vai ter sucesso na sua carreira. Muito bem, então, aqui entrando na reta final, se tiverem perguntas, a gente pode fazer aqui no YouTube, nos comentários, que a gente pode responder. Então, gente, olha só, dando uma reforçada, nós vamos ter um webinário Logística Lean na Prática, que vai acontecer dia 26/6, às 20 horas, no nosso canal no YouTube, e provavelmente a gente vai também transmitir no LinkedIn. Mas o YouTube principalmente. E você pode participar se inscrevendo nesse site aqui, ó, logisticaleancd.com.br. Se você que está aqui hoje não se inscreveu, se inscreva, que dá tempo. A gente vai também, para quem se inscrever agora e preencher uma pesquisa que nós vamos lançar agora. Aliás, nós lançamos uma pesquisa.
Acho que ainda nem comunicamos a todos. A gente vai sortear um livro para quem responder a pesquisa. Tem uma pesquisa que a gente faz antes do evento. Então, é praticamente daqui um pouco mais de quase um mês, né? Hoje é 29, dia 26, está perto já. Nossa, estamos chegando já. Então, reserva na sua agenda e você vai gostar. É um workshop que nós estamos fazendo aí. Nós vamos ter uma surpresa nesse workshop e nesse webinário. Você vai gostar e é bem interessante. Você vai poder aprender a como aplicar o Lean na prática, né, na logística. Então vai ser bem interessante. Quem não nos segue no nosso canal no YouTube é www.alexandre_2blean. Anotaram aí? Beleza. E aí, muito bem, outras coisas que nós temos também, então são as lives, né, toda quinta-feira, elas acontecem às 19 horas. Nós temos um podcast que está no... Nossa, esqueci o nome do podcast. É o podcast tradicional, né? Que você pode ouvir quando você está indo para o trabalho, que é o... Deixa eu abrir aqui, que eu vou lembrar o nome. Nossa, esqueci o nome. Mas é um podcast que você vai em qualquer aplicativo de podcast, você encontra ele. Temos artigos no nosso site, temos publicação nas redes sociais, me acompanhe lá nas redes. Temos o livro, temos o evento que vai acontecer aqui, como eu comentei. Tudo isso são iniciativas para quê, gente? A gente tinha já comentado com vocês e cada vez mais está ficando mais forte, é o nosso movimento Logística Mais Eficiente. A ideia é que a gente consiga formar, né, analistas de melhoria contínua que possam ajudar a logística a ser mais eficiente. E a gente acredita muito que podemos transformar a logística dos CDs no Brasil na mais eficiente do mundo. Legal, gente? Então, essa era a apresentação que eu tinha para fazer hoje. Espero que vocês tenham gostado. A ideia é que a gente traga mais coisas semana que vem. Semana que vem devo falar sobre atitudes do analista de melhoria contínua, que são atitudes importantes para ter sucesso em todo o processo de transformação Lean que você faz na indústria. Então, aí eu vou trazer um pouco desse conhecimento para você poder se preparar, né, e também ter resultados, né, na sua carreira, na sua profissão, para que você consiga efetivamente, cada vez mais, ter, vamos dizer assim, resultado de crescimento, né, que é o que a gente quer. Então, espero... Não sei se tem alguma pergunta, acho que por enquanto não entrou nenhuma, mas legal, a galera está aqui presente, o Sérgio também, acho, falou que excelente, parabéns, obrigado, Sérgio, muito bom. Carlos Garcia, então tem um pessoal aqui de carteirinha Aparecida, são todos amigos aí que também estão presentes, muito obrigado pela presença e pelos comentários, muito bem, gente. Então, como não entrou nenhuma pergunta, eu vou... Opa, peraí, parece que entrou. Ah, Aparecida, gostou. Que legal, muito bom. Obrigado, Aparecida. Então, gente, vamos encerrar por aqui, mas se você tiver dúvida, né, entre em contato comigo, tanto pelo LinkedIn como pelo Instagram, pode colocar no direct, que a gente tem o prazer de ajudar você a se desenvolver e crescer na vida profissional de analista de melhoria contínua. Tenham uma boa noite, uma boa semana, bom fim de semana, está chegando aí, bom fim de semana para todos. Nos vemos semana que vem, às 19 horas, estamos aí de novo. Um abraço.